O despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Serás o que penses e planejes, pois que da tua mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Assim, pensas no bem-estar, anela-o, estimulando-o com realizações corretas. Em tua origem, és luz avançando para a grande luz. Só há sombras porque ainda não te dispuseste a movimentar os poderosos geradores de energia adormecida no teu interior. Faze claridade iniciando com a chispa da boa vontade e deixando-a crescer até alcançar toda a potência de que dispõe. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se te dispuseres. Tudo podes. Tudo. Não ficou nada de fora. Se eu quero. Agora, querer não é saber. E, ao mesmo tempo, saber não é fazer. Na sequência, colocamos assim. Como ramos, porque essa citação é de Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, lá no capítulo 2, no item 1. E continuamos, após a citação, assim. Como ramos da mesma árvore, ou imanência que coabita, ou imanências que coabitam na mesma unidade, a força suprema do cosmos, de igual modo, nos expressamos por meio de diminutas fulgurações de nossa síntese consciencial, o espírito ou a individualidade. Assim, não é tão difícil compreender essa realidade. E hoje vamos falar então de alguns pontos de nossa carruagem biológica no processo da sua reconstrução. Imaginando o que está na questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedecem os fenômenos físicos, mais tarde comandam. Mais tarde comandarão e dirigirão os fenômenos morais. E na questão 560, todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então, 4, todo, todas. Portanto, não fica nada de fora. E na questão 566, precisamos aprender de tudo para nos tornar completos, para nos tornarmos cada vez mais perfeitos. E na questão 909, Kardec interroga: o homem poderia sempre, e o sempre, à semelhança do tudo, não fica nada de fora. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai decodificar a terceira parte da obra O Livro dos Espíritos, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, que não passam de um desenvolvimento, de um aprimoramento das capacitações humanas.
Se para Allan Kardec o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses, para Camille Flammarion renova-se em alguns dias, em pouco mais de 20 dias, e basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E é essa mentalização que nós vamos detalhá-la mais do que fizemos na outra oportunidade. Na leitura de Joana de Ângeles, ou na mensagem, nesse pequeno fragmento, nessa citação, o despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Então, para que eu desabroche esses códigos divinos que estão em germes no meu espírito, na minha individualidade, porque eu sou uma fração, e esse espírito, essa individualidade, que tem quase a idade do universo, só o corpo biológico com quase 4 bilhões de anos, ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como e onde realizar, para ser a pessoa ideal, para a pessoa ser a pessoa plena em todos os sentidos. E ela segue. Se antes vimos que nós precisamos de responsabilidade nos nossos atos para desabrochar esses códigos divinos, esse despertar da consciência, serás o que penses e planejes. Então seremos o que pensamos ou o que pensarmos, o que planejarmos. Pois da tua mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Então é justo eu pensar, eu desejar o que eu quero, o que eu pretendo, já que tudo posso, para o bem. Assim, pensas no bem-estar, no equilíbrio, na harmonia, na cura, anela-o, quer dizer, busque-o, deseje-o, estimulando esse bem-estar com as realizações corretas. Fazei a outrem o que gostaria que ele fizesse. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. O bem supremo é a lei eterna, e o bem de todos é o eterno princípio. Em nossa origem, somos luz, avançando para a grande luz, porque nascemos como um diminuto fascículo de luz. Hoje somos uma imensa estrela, semelhante ao Sol, porque a nossa consciência é um Sol brilhando dentro de nós. E o que nós queremos é que esse Sol venha brilhar em nossa mente e manter os nossos pensamentos e sentimentos para a criação daquilo que pretendemos. Só há sombras, porque ainda não te dispusestes a movimentar os poderosos geradores de energia adormecida no teu interior ou no seu interior. E o que precisamos fazer para esta eclosão acontecer? Faze claridade, quer dizer, que essa luz brilhe e venha para fora, iniciando com a chispa da boa vontade. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações, suas dificuldades, suas enfermidades. Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a boa vontade, deixando-a crescer até alcançar a potência de que dispõe. Tudo podes, até ter a fé
não raciocinada, vivenciada, mas inquebrantável. Então, se tudo podemos, se quisermos, se soubermos e se agirmos, tudo conseguiremos, tudo lograremos se nos dispusermos. Então, como ramos da mesma árvore, eu sou a videira, vós sois os ramos, disse-nos Jesus. Como células do corpo do Cristo, como imanências que coabitam na mesma unidade, a força suprema do cosmos. De igual modo, nós, por nossa vez, nos expressamos por meio de diminutas fulgurações de nossa síntese consciencial, como almas encarnadas que somos. O nosso espírito é a individualidade do qual nós somos essa diminuta fração. E se nós vamos desabrochar desse reino interior, o Deus em nós, porque Deus e o Cristo estão dentro de nós, se colocarmos a nossa vontade a serviço dessa força, e o Evangelho é força, vitalidade e vida. Então, quando nós formos intencionar alguma coisa, a força, a lei, serão a síntese das virtudes que nós vamos emanar ou emanar. Da consciência à mente, da mente ao perispírito, ao modelo organizador biológico, ao corpo físico. Comece a respirar com suavidade, na certeza que os agentes da natureza vão carrear conforme o nosso pensar. Somos o que pensarmos, o que planejarmos. E a nossa intenção é visualizar-nos saudáveis. E quando nós começamos a visualizar-nos saudáveis, esse bem-estar, e estimulando esse bem-estar com as nossas atitudes corretas, o aproveitamento total da energia, dos alimentos, de tudo que chegar até nós, o não desperdício de coisa alguma, e procurar sempre fazer o máximo com o mínimo, comer o mínimo, mastigar o máximo e extrair o extremo dos nutrientes na intimidade dos alimentos. E em tudo dar graças, viver com alegria e esperanças de melhora. Então comece a inspirar na certeza que o ar traz a essência de tudo que existe na natureza mãe. E além disso traz a luz do sol e traz a energia de outras estrelas na imensidão sideral. Ou seja, traz o amor divino, que é a vibração que perpassa tudo que existe na criação. Traz o hálito do Criador no fluido cósmico universal, que é a força nervosa desse todo sábio, dessa suprema unidade. Pensando em Deus, que é a unidade suprema, pensando no Cristo, que é uma fração que governa o nosso orbe terrestre, pensando em seus ministros, os guias da humanidade que gerenciam cada setor da natureza, as águas, a vegetação, a terra em si, o ar, a luz, o fogo, tudo. E que a essência de tudo, porque tudo está trabalhando, gerando o que há de mais puro e nobre e ofertando para Deus,
ofertando para o Cristo, assim como o reino mineral oferta o melhor em favor do vegetal que o faz. Em relação ao animal, ao pré-humano, ao humano, nós vamos ofertar, por nossa vez, a quem está na dianteira o que há de mais puro, à nossa consciência ou aos reinos angélicos, e assim até remontar ao Cristo, aos Cristos, a Deus. Inspirem, visualizando-se saudáveis, olhos ou a visão física, psíquica e espiritual, a audição, o olfato, o paladar, o tato, tudo em nós vibra e começa a viver à luz da gratidão, da alegria, da esperança. A esperança é a doce presença do amor. Essas virtudes são filhas da fé, que é o conhecimento. Tudo podes se quiseres, se souberes. A fé é conhecimento de causa. A fé nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E se o homem é regido por um ponto de autoconsciência pura, que nasceu da individualidade do espírito, que é uma diminuta fração, se ela é a consciência que ele tem da sua destinação futura, é o que Joana de Anjos narra, é um ponto de autoconsciência pura, sabe a que veio. De nada lamentarmos, mais uma vez, em tudo agradecermos e tirar o melhor. Sabemos que as matrizes dos órgãos físicos jazem no perispírito ou no corpo perispiritual, e com a mente nós podemos acioná-lo, reordená-lo, revitalizá-lo, e com a essência que estamos recebendo da natureza, a junção dessas duas potências, uma vindo de dentro, outra vindo de fora, como nos ensina Miramês, a de fora está em torno de nós esperando as nossas ordens. E a de dentro existe como fonte inesgotável e inestancável a nosso favor. Então comece a visualizar-se em equilíbrio, saudáveis, curados. Para que eu quero sarar? E como Deus trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, Ele quer imitar os dois. O Cristo, Deus. Vejo a obra, vejo Deus. Em relação a Deus e ao Cristo, senhores, o que queres que eu os faça? Em relação a Deus, em relação ao Cristo, ajudando-os a cuidar de suas obras. Se somos partes integrantes da unidade crística e da unidade cósmica, tudo que fizermos a um dos mais pequeninos irmãos de Jesus, que nele existe, vive e se move, é a Ele que estamos fazendo. Ou o mínimo que vai acontecer, tudo o que fizermos estamos fazendo a nós mesmos. Por isso, essa respiração está trazendo a natureza, a essência de tudo para dentro de nós. E a nossa intenção traz a nossa essência consciencial, Deus, o Cristo que há em nós. E essas duas potências se encontram na mente.
E a nossa inteligência do que pretendemos, do que temos de conhecimento de nossa visão, se for a audição, o tato, o olfato, o paladar, se for a estrutura óssea, se for a estrutura muscular, se for a epitelial, se for sistema digestivo, sanguíneo, respiratório, linfático, endocrínico, ou sistema nervoso, ou todos eles simultaneamente, e eu vou visualizar tudo isso em perfeito equilíbrio. E se eu tiver o conhecimento, eu vou imaginar-me gerenciando, potencializando, melhor qualificando o sistema nervoso que governa todo o corpo. Nele recepciona-se, por intermédio da glândula pineal, tudo que vem da mente, da inteligência, dos pensamentos, dos sentimentos, porque o cérebro físico, após a glândula pineal receber essas informações, ele consegue decodificar a intenção da consciência, da inteligência, do pensamento, do sentimento. E vai transformar isso em leis, em hormônios, com auxílio do sistema endocrínico, ou antigamente chamávamos de endócrino. As glândulas ligadas a cada centro ou a cada chakra, desde a pineal ou epífise ligada ao coronário, ao centro coronário, a hipófise pituitária ao centro frontal, tireoide e paratireoide ao laríngeo, glândula timo ao cardíaco, pâncreas ao gástrico, baço ao esplênico, suprarrenais e gônadas, testículos ou ovários no genésico, e o centro Kundalini em conexão com a natureza. Então, cada uma vai estabelecer leis. A epífise ou pineal vai restabelecer todo o equilíbrio endócrino, antes o equilíbrio do sistema nervoso, dos sistemas de base, estrutura óssea, estrutura muscular, epitelial, e depois nós vamos percebendo as glândulas subsequentes, auxiliando o sistema nervoso central e periférico, o centro frontal, a hipófise pituitária. A hipófise cuida da visão física e a pituitária da visão espiritual. E você vai ver a essência das coisas. Então elas vão coordenar o sistema visual enquanto a pineal, a epífise, está gerenciando todo o sistema nervoso e todos os sistemas de base. Estrutura óssea, muscular e o sistema epitelial, que para mim não é o maior órgão, mas um dos mais sofisticados sistemas do corpo. Depois percebemos a tireoide, que cuida mais diretamente do sistema respiratório, além do mecanismo da fala e etc. Enquanto ela cuida da fala e também da mediunidade psicofônica, ela auxilia a mediunidade auditiva, assim como a outra é responsável pela vidência, a pituitária, a hipófise pela visão física. E nós percebemos
a glândula timo, gerenciando mais diretamente o sistema circulatório em todas as suas nuances, assim como fazem o pâncreas em conexão com o centro gástrico, todo o sistema digestório, todo o sistema digestivo. De modo semelhante, o centro esplênico, o baço, está gerenciando todo o que nós chamamos tônus vital, a energia que organiza e mantém a vida, o modelo organizador biológico. O centro gástrico também está ligado à subconsciência, aos instintos responsáveis pelos automatismos. E o centro genésico, com as suprarrenais cuidando do sistema urinário, os testículos ou os ovários cuidando do sistema reprodutor, para criar mais vida para a nossa vida, ou pode criar vida para outras vidas. Então nós podemos criar com essa energia sexual átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos, ou consertá-los. E a matéria-prima, além de vir de fora da natureza, dos três reinos somados, mineral, vegetal e animal, assessorado pelo pré-humano, e vindo de dentro em conexão com o cosmos, centro coronário, carregando o prana divino, o que nós chamamos plasma divino, fluido cósmico, fluido universal. Fique à vontade. Nós vamos, quando pensamos transmutar esse fluido cósmico, esse prana, esse plasma, em matéria mental. E essa matéria mental inicialmente vai dar forma aos nossos pensamentos e transformar-se nesta interação em permuta em bioenergia, a energia que vai gestar a vida, desde os infra-reinos, sub-reinos, intra-reinos, até os átomos. E depois, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, o corpo biológico como um todo, e segue a pauta nas camadas do corpo perispiritual, modelo organizador biológico, o corpo dos instintos, o emocional ou astral, o corpo dos desejos, o corpo mental e etc. A começar pelo corpo natural, ligado ao genésico, e ao corpo Kundalini, ligado à natureza. Assim fazendo, visualizem-se em perfeito equilíbrio, saudáveis, curados. E imagine o comportamento, o despertar da consciência faculta a responsabilidade mediante os nossos atos. Então, nós vamos ter um comportamento condizente com a saúde, com o equilíbrio, com a paz que almejamos. Tudo que ofertarmos à vida, a vida nos devolverá centuplicado. Porque a vida sempre vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente em como estamos fazendo aquilo que fazemos. Mais uma vez, inspirem, pense no sol, enviando a luz,
Pense no ar, trazendo a luz, trazendo a essência da natureza. Pense na água, trazendo o ar, a luz e as essências da natureza. E pense na terra, somatizando água, ar e luz, e ofertando a toda a natureza, ao reino vegetal em especial, e ele como alimento para os animais, e tudo trabalhando e produzindo a essência consciencial, o que há de mais nobre e puro, e ofertando para o reino pré-humano, que estagia como frações de nossa realidade biológica, psíquica, intelectiva, emotiva, moral e espiritual da nossa personalidade atuante. Mais uma vez, inspirem, se acalmem e agora se vejam permeado por todos esses agentes que veio de dentro, que veio do cosmos, que veio da natureza, amoldando-se, transformando-se no que necessitamos para a reconstrução dos tecidos lesados, para a transmutação dos maus fluidos e a criação de novas leis, de novos hormônios, de novas ordens, para a manutenção do equilíbrio após a reconstrução. Nós vamos nos imaginar assumindo novas responsabilidades perante nós mesmos, perante a lei, perante a vida. E pensar nestas atividades que queremos concretizar. Podemos ser tudo que pensarmos e planejarmos para o bem de todos, o eterno princípio. Então, a cada expiração, ofertamos a nossa essência para Deus, para o Cristo, para a natureza. E a cada inspiração, recebemos de Deus, do Cristo, da natureza, algo para a sua promoção. Por intermédio do centro coronário, fazemos essa permuta com Deus, com o cosmos. Por intermédio do centro cardíaco, fazemos essa permuta com o Cristo. E por intermédio do centro Kundalini, esta conexão com a natureza, transmutando a natureza, toda a sua essência, que não está vindo pelo que respiramos, pelo que pensamos, mas chegando até nós pelo nosso campo vibratório, segundo o que pretendemos. Vamos usar os pensamentos. Pensamentos serão as estradas, as vias que vão representar as nossas propostas, os nossos propósitos. Somos o que pensarmos, o que desejarmos. E os desejos são as virtudes, o que nós queremos concretizar. É o que nós vamos transportar por intermédio dos pensamentos. E esta encomenda, desejo, essência vinda de Deus e do nosso âmago, essência vinda da natureza, no mundo mental transforma-se num todo, ou no mundo interno, desde a intimidade dos pulmões, corrente sanguínea, a intimidade da célula, núcleo celular, e a essência viajando, melhor, a célula como um todo, entrando pelos portais, mitocôndrias, etc., viajando ou permeando tudo que existe na célula, e a essência de tudo isso
mergulha no núcleo, atravessa para o modelo organizador biológico e segue a pauta também. Então, o que nós estamos intencionando reflete em todo o citoplasma da célula, desde a membrana, tudo que existe nela, fora do núcleo. E o que nós desejamos, por intermédio da estrutura psíquica, emocional, viajando pelo corpo energético, o corpo perispiritual, mergulha no núcleo celular. O sentimento cria, ele edifica, ele alimenta, ele ilumina. Enquanto o que veio por nosso intermédio é a razão que calcula o que pretende, que cataloga as possibilidades daquilo que pretende, que compara o que foi selecionado e vai analisar. E a soma das duas potências reprograma o universo consciencial, o DNA, em seu genótipo. E a nossa intenção racional, com a nossa inteligência, nosso poder imaginativo, mediante as nossas memórias e a ação dos nossos desejos, transformando-se em pensamentos, a nossa força criativa para transportar os sentimentos, vai reprogramar o fenótipo, o efeito. Um corrige as causas. O sentimento enobrecedor, o bem de todos é o eterno princípio. E a intenção racional, o processo de visualização, está mudando, em especial, a nossa parte, o genótipo. Enquanto nós, com as nossas intenções, usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, tudo que está ao nosso alcance, estamos aliviando os efeitos. Enquanto essa intenção profunda, essas virtudes que vêm do âmago do ser, do Cristo e do Deus em nós, está reprogramando o cronograma organizacional, a causa, o que nós chamamos de genótipo. E assim, para o bem, para melhor, podemos alterar a nossa programação reencarnatória. Só não podemos mudar para pior. Para melhor, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando essa potência de transformação em 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais do que pretendemos. Como o energismo se renova totalmente em alguns dias, a cada segundo morre e renascem milhões de células, as que morrem com a velha programação, as que renascem com a reprogramação em seu cronograma organizacional, genótipo e fenótipo, para a função da nova realidade. O que vai fazer a diferença é o que nós queremos fazer após sararmos. Sarar fisicamente é uma coisa, curar é a nossa transformação moral. É o que nós vamos fazer da nossa vida em favor da nossa consciência, em respeito às leis, em respeito à vida. E tudo que fizermos nessas 3 dimensões, estamos fazendo a nós mesmos, ao Cristo, a Deus. Inspirem mais uma vez. Pode visualizar a sua família, o equilíbrio dessa família, tudo que deseja que aconteça, tudo que desejam para si,
para os seus, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para o planeta, para tudo, para todos. Inspirem, cada um de acordo com a sua necessidade, vai visualizando esta canalização de energias vinda de dentro do nosso manancial, vinda do cosmos, vinda da natureza, por intermédio da alimentação física, da respiração, da luz do sol, do banho, da água que sorvemos, dos abraços, dos olhares, de tudo. Essa permuta incessante. E a nossa vida vai se transformando espiritualmente, moralmente, psíquica e emocionalmente, até atingir o mundo biológico e o entorno. Da harmonia interna que corrige a causa para a harmonia externa que corrige o efeito. E no entorno que corrige, pacifica os nossos relacionamentos. Mais uma vez, inspirem, se acalmem, imaginem-se plantando alimentos se gostam de fazê-lo, cultivando, colhendo, armazenando, confeccionando, se alimentando. E antes, a escolha do projeto, o preparo da terra, o preparo das sementes e tudo mais. O carinho com que são recebidos, com que são mastigados, triturados, com alegria, com gratidão, com esperanças de renovações, de melhoras. E assim vamos interagindo com tudo. Tudo é vivo, tudo são expressões de Deus, tudo é o próprio Deus, em suas incontáveis imanências. Posto que tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Como nosso irmão Pietro Baldi narra, não fique temeroso em falar que Deus é matéria também, assim como Joana de Angelis e Leon Denis, porque tudo são expressões dele, são suas fulgurações. E ele, como a suprema sabedoria, nos capacita conforme a nossa intenção. Tudo podes, se quiseres. Eu me apresento. O que queres que eu faça no meu mundo? O que queres que eu te faça para ajudar a cuidar de todos no universo de Deus? Mais uma vez, se inspirem e lembrem, tudo podes se quiseres. Tudo lograrás, concretizarás, conseguirás se eu me dispuser a uma boa leitura, a uma boa música, criar o hábito da boa leitura, de ouvir boas músicas, de ver bons filmes, o hábito da oração, da meditação, do nobre comportamento. E conforme eu me movimento no pensar, sentir, falar e agir, eu vou interagindo com tudo e todos e somatizando valores, construindo, reconstruindo a realidade psicobiofísica, moral e espiritual para uma vida plena, saudável e feliz.
sempre tendo como norte a verdade, a lei, o amor, para que eu possa conquistar a liberdade de fazer somente o bem à luz do amor, à luz da verdade, que é Deus, o Cristo, a nossa essência. Sendo honestos conosco, com as leis, com a vida. Humildade para reconhecer a nossa pequenez, o pouco que sabemos e o muito que ignoramos. Sinceridade para ser o agente de sua própria transformação e fidelidade na aplicação dos recursos que nos forem confiados para esta concretização. Relembrando a necessidade de em tudo agradecer, e agradece na ação. Agradecer é fazer o que eu pedi. Diretrizes, matéria-prima, auxílio. A alegria vai abrir os espaços para a interação, para a incorporação, para a permuta incessante. Inspirem. A esperança, representando a doce presença do amor, que é a essência da vida, a comunhão dos seres, a alma do universo. E se é a doce presença do amor, ele é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças. Porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Inspirem, mais uma vez se acalmem. E vocês podem perceber como se atende uma emoção, que aparentemente vem em forma de uma tosse, de um interrompimento dessa transformação que mexe com tudo e todos, e a ação transformar-se em lágrimas da transmutação do hábito menos nobre e a criação de um novo hábito por intermédio de novos pensamentos, enriquecido por nobres leituras, ancorado por boas músicas, fortalecidos pela oração, estimulados pela meditação. E assim, acolhendo cada sentimento, cada trauma, cada conflito, os paraquês. Para que, Senhor? Eu estou passando por esta prova, por este vestibular, por essa experiência. Se eu fizer o melhor, eu já vou saber para quê. A vida me ofertou a oportunidade. Há algo que eclodiu no meu físico, fruto do desequilíbrio de outrora, ou dos excessos de agora, filhos da ignorância. E assim, terminamos o nosso propósito. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, concretizarás, conseguirás, se te dispuseres. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações, que são as causas dos seus tormentos? Sim, e na maioria das vezes, fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Você
colocarmos a nossa vontade a serviço dessa força, e se todos os encarnados souberem fazer isso, fariam verdadeiros milagres na reconstrução de si mesmos. Mais uma vez, se acalmem e digam a si mesmos: tudo está em paz. Respirem. Outra vez, mentalmente se abracem. Imagine vocês tomando banho de sol, com os pés descalços, tocando na terra límpida, abraçando as árvores, interagindo com a natureza, permutando valores. No banho, na hora da alimentação, na hora da solidariedade, na fraternidade, nesta comunhão dos seres. Mais uma vez, se acalmem, converse como nós fizemos com as imperfeições morais e mude o curso dessa imperfeição, desse trauma, desse conflito. Converse terna e amorosamente com as imperfeições morais, convidando-os a mudar o curso. A inveja para a capacitação, a tristeza para a alegria, o desespero para a esperança, a ociosidade para a ação, o ódio para o amor, a discórdia para a união, a dúvida para a fé, das trevas para a luz. Abrace os órgãos após reprogramar a causa e rogue para que eles voltem à normalidade. Vai mergulhando dentro do órgão, abraçando os tecidos, convidando-os a voltar à normalidade, enviando o amor, abraçando-os terna e amorosamente. Mergulhe dentro das células, suas moléculas e seus átomos, de suas subdivisões até remontar à origem da vida. Nascida do hálito divino, expressão do Verbo Criador, como psiquismo divino, oriundo da luz incriada. Inspirem, se acalmem, volte à normalidade, tudo está em paz, na mais perfeita paz.